Estúdio Macife e RF Videoproduções apresentam Tangará, seu povo, sua história. Era final do século XIX, quando numa localidade chamada Riacho, situada às margens de um afluente do rio Trairi, surgiram os primeiros sinais de crescimento, decorrentes da atividade pastoril e do cultivo do algodão. O povoado de Riacho, pequeno e desconhecido no começo desse século, passou por uma grande mudança, quando, em 1914, com a construção de uma estrada de rodagem que ligava o município de Macaíba a Santa Cruz, passando pelo povoado, criou novas perspectivas para seus habitantes. Riacho, que era um lugarejo despovoado, ressurgiu para o progresso graças ao tráfego rodoviário. A inauguração da estrada em 1917 facilitou o escoamento da crescente produção algodoeira e ajudou o crescimento do povoado. Estamos em frente à Igreja Matriz de Santa Terezinha para convidá-los a mergulhar nas histórias contadas através de relatos das pessoas que vivenciaram o crescimento econômico da cidade de Tangará, a Princesinha do Trairi. No sertão, quando a seca é causticante e o sol escaldante seca o mato, não se vê água franca no regato, nem um talo verdoso na vazante, não há ave na terra que não cante, agora ando com canto pra descer, e o caboclo cansado de sofrer, vende a terra e busca outra morada, no rachão da lagoa esturricada, vejo um grilo cantando pra chover. A barbárie da seca causa espanto, gado morto, crianças moribundas, as cacimbas sem água já profundas, urubus revoando em cada canto, sertanejo cansado verte o pranto, esquecido e sem ter o que comer, não desiste da luta e quer vencer as mazelas da vida flagelada, no rachão da lagoa esturricada, vejo um grilo cantando pra chover. Quando a chuva se deita na campina, o sertão se renova satisfeito, nasce um pé de esperança no roçado, faz chover na vazante do meu peito. Quando a chuva se deita na campina, o sertão se renova satisfeito, nasce um pé de esperança no roçado, faz chover na vazante do meu peito. A caatinga peleja agonizante, precisamos transpor o São Francisco, pois a terra sedenta corre o risco de um colapso fatal e humilhante. Nosso grito a cada governante, o Nordeste não pode perecer, nossos olhos cansados de se ver, mais um ano que vem com estiada, no rachão da lagoa esturricada, vejo um grilo cantando pra chover. Quando a chuva se deita na campina, o sertão se renova satisfeito, nasce um pé de esperança no roçado, faz chover na vazante do meu peito. Quando a chuva se deita na campina, o sertão se renova satisfeito, nasce um pé de esperança no roçado, faz chover na vazante do meu peito. Na vazante do meu peito, na vazante do meu peito, na vazante do meu peito, na vazante do meu peito. Estamos aqui ao lado de Altair Barbosa de Lima, né?
ele que pertence à família Barbosa, uma família bastante numerosa e bastante conhecida no município de Tangará. Exato. Né, Otaí? Eu já começo perguntando a você qual a origem da família Barbosa aqui no município. Os Barbosa chegaram em Tangará entre 1875 a 1880. Certo. Inicialmente compraram 3 fazendas, o meu bisavô e 4 irmãos, João, Antônio, Luiz e Maria Barbosa de Lima. Compraram a fazenda São Geraldo, que era a principal, a fazenda Passagem do Meio e Boa Esperança. Com a construção da estrada de barro, hoje a nossa BR-226, os Barbosa construíram inicialmente uma casa de taipo e vizinho um ponto comercial, o primeiro ponto comercial da cidade de Tangará, dando origem ao povoado de Estação de Riacho. A principal atividade do meu bisavô, Miguel Barbosa de Lima, era a agricultura e a pecuária, principalmente a agricultura de algodão, que ele comprou um descaroçador de algodão e tanto beneficiava a sua produção como comprava das pessoas da região. A família Barbosa, ela influenciou, participou desde a fundação do desenvolvimento de Tangará, participou da vida política. Desde a emancipação nós temos candidatos, pessoas que exerceram representantes no poder legislativo e no executivo. Inicialmente meu pai foi fuzileiro naval, 12 anos. Depois, em 1958, retornou a Tangará e foi o primeiro funcionário da prefeitura de Tangará, após a emancipação. E depois participou como funcionário público, foi vereador 2 vezes. Eu sou da 4ª geração dos Barbosa, mas nós já temos pessoas já nascendo na 8ª geração. Quer dizer, uma família, uma prole que está garantindo a nossa permanência do nome no futuro. Meu pai foi 30 anos comissário de menor no município de Tangará. Então, sempre atuando com a juventude, a meninada. É evidente que tinha menos trabalho do que hoje, né? Nós tivemos Manuel Barbosa de Lima, meu tio-avô, que foi agricultor, pecuarista, comerciante, foi vereador, foi vice-prefeito, depois prefeito. Nós tivemos Tenente José Celestino Soares, casado com a nossa prima Iracema de Lima Soares. Então o nosso legado no município é inconteste em todas as áreas. Na área da educação também. A educação tem fornecido inúmeros professores, na área política, na área comercial. Nós temos inúmeros comerciantes na cidade, pequenos empresários, pecuaristas, grandes médicos, grandes advogados, todos eles partindo da árvore genealógica de Tangará. Eu lembro bem o precursor do futebol de salão, a bola pesada, Gilberto Barbosa de Medeiros, o Gilberto da Sambra, que em 1968 trouxe esse esporte para Tangará, influenciando o prefeito da época, Dr. Hélio Nelson, a construir uma quadra na rua Miguel Barbosa. Olha aí. E daí se destacaram Gerson Barbosa, César Barbosa, Canhoto, Champirra. Esse projeto vai restaurar algumas verdades que não foram contadas ou que foram esquecidas pelos nossos antepassados que já estão no repouso eterno. Estamos aqui ao lado do seu Clóvis Gomes de Melo, ele que é natural da cidade de Currais Novos, mas veio para cá ainda criança, apenas com 8 anos de idade, e é um profundo conhecedor da história da construção da Igreja Matriz de Santa Terezinha. Surgiu uma guerra lá em Natal, com destino ao Seridó. Certo. Dinato Maris, que era político, veio com o tiro de parelha piquetar em Panela, que é Bom Jesus hoje. Aí
Eles eram fortes, os comunistas, furaram o piquete e eles correram na frente e passaram aqui e disseram: Joca, é bom que você saia daqui, porque eles são perigosos. O político que não atender, que não aderir a eles, ele devora, e assim você deve evitar. Aí ele disse: tá certo. Só tinha limpo aqui o lugar da sacada. O outro era mata daqui para a igreja. Ao lado no lugar da igreja hoje, era uma mata de mufumbo, que a gente estando dentro ninguém via. Certo. Não via de jeito nenhum, porque era muito trancado. Aí ele disse: tá certo, eu fechou a casa e saiu com a família dentro do mato, até essa moita no lugar que é a igreja hoje. Certo. Foi esconder enquanto... Foi esconder lá enquanto passava. Aí eles passaram aqui, entraram lá em casa, perguntaram por ele. Aí nós dissemos: foi para Santa Cruz. Aí fez um voto a Santa Terezinha, se fosse tudo em paz, não acontecesse nada com a família, e ele construía uma igrejinha ali, para Santa Terezinha. E assim foi o início da construção da capela de Santa Terezinha, né, seu Clóvis? Aí foi isso em 1935. Quando foi em 36... 1936. Disse: amanhã eu vou buscar a pedra fundamental da igreja de Santa Terezinha. Aí saíram, no outro dia de manhã, depois do café, ele saiu e aí acompanhou uma comissão de gente, certo, que eu comparei com a procissão de São Severino, que era homem, mulher e menino. Ele trouxe uma pedra fundamental, que ele pudesse, e todos nós, menino e adulto, mulher, tudo, cada um trouxe uma pedrinha para testemunhar. As paredes ainda é a mesma parede lá atrás que ele fez na divisa, no alinhamento da rua. E o senhor, hoje olhando a igreja de Santa Terezinha, o senhor que mora aqui em frente, né, a igreja, o senhor se sente um homem feliz e que fez parte da história, muito feliz que fez parte da história. Desde a testemunha da pedra fundamental até os dias atuais. Até hoje. Fui ministro extraordinário da Eucaristia há muitos anos. O primeiro ministro foi eu aqui. Primeiro ministro da Eucaristia. Aí passou muitos anos. Aí depois foi chegando, criou paróquia e aí foi aumentando. Mas o primeiro passo que deu foi... A primeira missa foi celebrada por padre Benjamin Constant, da cidade de Santa Cruz. Era. Né? Então o primeiro pároco do nosso município foi Padre Ramos. Foi Padre Ramos, foi. Cada família tinha seu banco, porque a igreja não tinha condições de comprar naquela época, né? Que era uma igreja, não era paróquia. Essa cadeira era uma cadeira de orações. Levanta a tampa aí, se ajoelha aí. Seu Clóvis, eu quero agradecer o senhor ter nos recebido hoje aqui. O senhor, como sempre, muito simpático, nos recebeu aqui. A gente que fica agradecido. Pois não, muito obrigado. Pessoal, estamos aqui na fazenda Entre Rios, aqui no município de Tangará. Estamos ao lado do seu José Bento da Silva, ele que participou da ampliação da capela de Santa Terezinha. E, seu José Bento, eu quero que o senhor me conte como foi participar dessa ampliação da capela de Santa Terezinha aqui em nosso município. Carregando material para ajudar no domingo, né? Certo. Pedra, lá dali da cima daquela serra ali, por ali. E todo domingo a gente tinha que fazer essa missão para aumentar a igreja. O dia de domingo era dedicado exclusivamente para o trabalho. Era Emanuel Maria, que era dono daqui dessa fazenda. Certo. E Zequinha, que era o gerente da usina, seu Zequinha. Quando o senhor passando por ali, participando das missas, das celebrações, em algum momento o senhor se sente parte dessa história? Sim. Porque eu tinha o bispo que é hoje de Natal. Dom Jaime? Dom Jaime, sempre que é filho ali de Zé Vieira, aqui da Fazenda Cruzeiro. E ele é quem vinha também. Então, todo momento que o senhor, ao entrar na igreja matriz, o senhor, automaticamente o senhor lembra que participou, né? Contribuiu também. Contribuí, graças a Deus. Se sente muito feliz? Me sinto muito feliz de ter feito isso tudo, que eu sou católico toda a vida. E é devoto de Santa Terezinha? Devoto de Santa Terezinha. Então, essa é uma passagem da história, né? Que eu acho que poucas pessoas sabem, né? Seu Zé Bento, ele que ajudou a comunidade católica e a comunidade tangaraense, né,
participando dessa construção da igreja de Santa Terezinha. Estamos no bairro Lagoa do Feijão, município de Tangará, para conhecer um pouco da história de seu Manel Ana, um dos moradores mais antigos de nossa cidade. Ele que viu também a construção da BR-226 que corta a nossa cidade. Ele também presenciou o avião que sobrevoou pela primeira vez o município de Tangará. Como foi criar sua família tendo como base a agricultura? Vamos ver, tudo trabalhando. Certo. Não tinha malandro na família. Todos eles ajudavam na agricultura? Todos, graças a Deus. Agradeço todo dia a Deus pela família que criei, que eu nunca recebi uma reclamação, nem de um filho, deixar nem uma pulseira de uma pessoa aberta. Seu Manel, na época que o senhor era um pouco mais jovem, como era o município de Tangará? Em 15 era uma mata. Certo. Aí vinha para fazer a estação, veio fazer de estação para sair Natal. Aí fizeram a estação de Iá. Ficou a estação de Iá, sendo município de Santa Cruz. O senhor se casou e teve 14 filhos. Foi criei 14 filhos. Todos eles eram envolvidos na agricultura? Era. O senhor levava todos eles para o roçado. Como era essa situação? Homem, eu vou dizer uma coisa. O senhor levava todos eles? Levava. Me conta aí uma história. Aí Como era? eu arrumava dinheiro, veio, ajuda, qualquer jeito. Chico, você foi meu padrinho. Aí comprava o garrafa de rapadura, passava menos um pedacinho de rapadura para eles comerem do roçado. No roçado. Seu Manuel, eu quero que o senhor me conte agora, para o pessoal que está nos assistindo, um pouquinho da história quando o senhor avistou o primeiro avião passando, sobrevoando o município de Tangará. Piava por todo lado, não via nada. Aí fizemos carreira para casa, eu cheguei em casa, tudo cansado. Aí dissemos, mas rapaz, umas horas mesmo, não sei de onde vem não. Aí chegou um posto e disse, o que é? O bicho vai passando do lado dos lados. Era um avião. Era um avião. E conta aí como foi a história do carro que passou pela BR-226. O velho ia caçar de madrugada, lá veio um misturando de fogo. Aí o velho fez carreira, foi com medo. Pensava que era o bicho dos olhos de fogo, era o carro. É o carro. O senhor chegava a participar de algum forró naquela época? Ah, ia todo forró e era mais para brigar. Era de 1 para dar uma brigada. A nossa terra aqui, onde a cidade de Tangará, hoje em dia, é mais produtiva para a cultura do milho ou do feijão, seu Manel? Rapaz, o povo está deixando de plantar. Por quê? Para quem plantar? Quando tem muito, não tira das despesas, por só quer de gás. É muito trabalho e pouco lucro. É pouco lucro. Fui rever velhas paisagens do Nordeste ressecado e vi tristonhas visagens do açude seco sem gado. Veio o açude Trairi, grande herói do meu sertão. Peixe já não tem ali, isso traz comoção. Eu vendo tudo aquilo me doeu o coração, pois vi marcas de abandono nos pedaços do sertão. O que antes era fartura e motivo de alegria para o povo tangaraense, hoje, após 8 anos de seca, é assim que encontramos o açude Trairi. Um solo rachado, seco, sem vida, um cenário que pouco lembra os tempos áureos das décadas de 60 e 70, onde o povo tangaraense vinha aos domingos tomar banho nas águas do Trairi. O senhor pensava de encontrar e ver o açude assim completamente seco, como está nos dias atuais, um açude que era uma imensidão de água, rapaz. O senhor pensava em chegar a ver novamente ele Eu nunca pensei dele ficar no ponto que ficou aí. A primeira vez ele ficou zero, foi agora, mas outra vez ficou só laminha, mas tinha um pouquinho d'água, né? Certo. Mas vou dizer esse negócio aí, secou por tudo. Esse ano eu completei 38 anos de idade. Na minha vida, eu nunca vi acontecer um fenômeno dessa natureza, certo? Esse é o primeiro fenômeno em ver a bacia hidrográfica do açude Trairi, um açude com mais de 40 milhões de metros cúbicos de água, vazio, e chegar a esse ponto que nós estamos vendo aqui. É a primeira vez que eu vi em toda a minha vida. Nunca vi. Nunca vi. É lamentável e triste, mas eu nunca vi.
Vamos começar a conhecer um pouquinho, né, da história da criação da adutora do município de Tangará, que trouxe realmente a água, a primeira vez a água encanada para o povo tangaraense. Eu lembro dessa época, papai preocupado em conseguir uma água de melhor qualidade. Então eu vi muito papai conversando com muita gente, alguns engenheiros indo lá em casa, conversando com ele, porque para fazer umas perfurações, e assim foi feito no município, em vários lugares, para tentar encontrar uma água que fosse viável, que fosse potável, que fosse viável, né, para consumo. Mas, infelizmente, eles perfuraram tanto o solo, não era de fácil perfuração, tinha muita resistência, e mesmo assim, quando encontravam a água era salobra. E depois, quando eles fizeram a análise, a água do açude Trairi era mais viável do que a das perfurações. E assim foi feito, né? E assim foi feito. Foi levado a água. Qual foi, assim, o sentimento do povo tangaraense quando viu a água realmente chegar nas torneiras? Nesse dia eu fui, nesse dia eu estava presente. E vi a emoção de todo mundo. Inclusive a nossa também, né? Sim. Eu me lembro, eu era muito jovem ainda, 15, 16 anos, mas muito feliz com a alegria do povo. Como você define a figura do seu pai? Meu pai foi um homem muito especial. Meu pai era um homem que dizia: minha filha, para cada problema existe no mínimo 400 soluções. Então, na vida tudo é passageiro. Mas sempre a solução para tudo. Tudo, minha filha. Então, e acredite, tudo que você quiser você pode alcançar. Era um homem alegre, era um homem feliz. Determinado, muito determinado. Era um fuzileiro naval, militar, não é? Aí as pessoas, eu escuto às vezes as pessoas dizendo: não, militar. Meu pai foi uma das criaturas mais doces que eu já conheci. Então, realmente, eu tive muita sorte. Eu fui privilegiada, porque nessa vida eu tive como pai José Celestino Soares e Iracema de Lima Soares como minha mãe. Então, é um casal que merece toda a homenagem, todo o reconhecimento que eu possa ter. Tanto que eles estão na sala da minha casa, ali a foto do meu pai e a foto da minha mãe. Eu lembro a casa alpendrada que o meu avô residia, onde toda a meninada alegre se divertia. As beatas com seus ritos, mastigando seus benditos com louvor e devoção, madrigais de violeiros, cirandas pelos terreiros, nas quermesses do sertão. Pessoal, estamos aqui na Praça Jabuti. Hoje, do meu lado, uma pessoa super especial, né? Dona Maria das Dores Souza de Farias, né? Mais conhecido como Dona Dorinha da Tapioca. Ou Dorinha da Tapioca, como ela mesma gosta de ser chamada. Que é mais bonito. Dona Dorinha das Tapiocas, como é mais conhecida, ela produz e vende essa iguaria em toda a cidade de Tangará para todo mundo, né? Antes da senhora começar a produzir tapioca e vender para toda Tangará, qual era a função que a senhora fazia antes? Eu lavava roupa de ganho. Sim. Graças a Deus, lavei muito de todo mundo aqui. Lavei de todo. Lavava e engomava? Lavava e engomava, entregava, recebia meu dinheiro. Graças a Deus, graças a Deus. Aí quando foi um dia, eu estava lavando roupa, aí lavei, deixei varal tudo cheio. Digo: ô Jesus, mostra um serviço para eu fazer sem ganhar dinheiro, sem lavar roupa do povo, Jesus. E ele me mostrou. Porque lavar roupa era um pesado, mais né? Pesado, era pesado. E eu já estava ficando cansada. E aí Deus... Aí quando eu disse essa palavra, Deus me ajudou. Certo. Aí eu me deitei, eu digo: Roberto, eu vou fazer tapioca para eu vender. Ele disse: minha filha, não, que não tem como. Eu digo: tem. Aí Roberto é seu esposo? Meu esposo. Muito aí bem. Fui lá na casa da vizinha, arranjei 5 quilos. Botei numa caixinha assim, não deu para quem quis. Quando foi no outro dia, fui numa maior, também não deu. A senhora foi lá na vizinha, comprou a goma? Comprei a goma, peneirei, fiz a tapioca. Fez quantas, lembra? Fiz 20, mas não deu não. Mas a senhora saiu para vender pensando que não ia vender. E aí? Meu Deus, eu pensei que eu não ia vender nenhum. E aí? Vendeu tudo? Não deu para quem quis, não. Dorinha, eu quero. Outro queria. E aí quando a senhora viu isso, lhe deu força para começar? Aí me deu força para eu começar. Aí eu, na semana, comprei. Aí quando foi no sábado,
Na segunda eu falei com o menino, ele hoje está me entregando 100, 120 quilos de goma. Isso a senhora gasta por semana, né? Por semana. Produzindo, gasta toda essa goma. Essa goma, graças a Deus. Dona Dorinha, a senhora ainda tem algum sonho para realizar? Meu sonho é só eu trabalhar na minha tapioca e ser feliz que nem eu sou. Bom dia. E agradecer todos os dias a minha Santa Terezinha, a Santa Rita de Cássia e o Divino Pai Eterno, que sempre me ajude com essa disposição. E minha saúde pronto. E eu ajudar quem precisa. Apesar da senhora estar com uma certa idade, mas tem uma saúde, né? Estou com 73 anos, não sou mulher de viver doente. Todos nós temos uma doencinha, mas é muito pouca. Eu não sou de estar no hospital, graças a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu não E está sempre em atividade, né? Estou sempre trabalhando, sempre olhando as coisas, sempre... É o segredo da vida. Da vida, é. Sou feliz em Tangará, amo o povo de Tangará, quero bem o povo de Tangará. O povo de Tangará é uma família para mim. A educação do nosso município contou com a contribuição de várias pessoas, entre elas a querida professora Severina Belarmino Neves de Lima, tia menininha, que se dedica até os dias atuais à arte de lecionar, estando à frente do Instituto de Educação e Cultura Dom Pedro II, fundado em 2 de março de 1991. Dona Menininha, a senhora também foi professora da Escola Estadual Professor Severino Bezerra, durante 27 anos. Como foi para a senhora lecionar naquela instituição? Olha, eu ensinei no Severino, só ensinei no Severino mesmo, na parte, no estadual, né? Certo. Eu ensinei 27 anos, para mim foi um aprendizado, porque foi ali que eu comecei. Eu comecei bem novinha, né? Antes de um mês de fazer 18 anos, eu já estava lecionando. Comecei no dia 10 de fevereiro de 66 e completava 18 anos no dia 15 de março. Né? Então, para mim, o Severino foi a base de tudo. Na educação, aprendi tudo no Severino Bezerra. Traz boas recordações. Muitas lembranças, recordações boas, porque você sabe que hoje a educação mudou bastante. Mudou bastante. Nas últimas décadas, a educação mudou tudo, né? Então, o relacionamento com o professor, aluno, professor, para mim ali era uma escola. Aliás, era a minha casa, porque eu ensinava, desde quando eu comecei a ensinar, eu ensinava 40 horas. E na época de 40 horas, era 2 salas de aula. Eu ensinava de 7 às 10h30, de 10h30 às 2h10. Ficava lá. Lá foi a minha escola. Eu ensinei numa escola que foi a minha escola. Eu aprendi tudo que eu sou hoje, eu aprendi na escola. E a base de tudo também é a mulher que me botou lá, a mulher que me incentivou, que eu não gosto nem de falar, né? Ela foi minha madrinha, minha mãe, quer dizer que eu fiquei na casa dela até grande. Tanto que eu vivia lá direto. Eu saí da casa de Madrinha Graça com 10 anos de idade, por incrível que pareça. A senhora, quando fala no nome dela, a senhora... Eu me emociono muito, porque para mim, Tangará, só existiu ela. Aliás, fora da minha mãe, né? Eu estou dizendo no sentido de mulher educadora. Para mim, o que eu sou hoje, eu devo muito a ela. Devo demais e eu tiro meu chapéu para ela, porque ela para mim foi tudo. Se hoje eu sou uma profissional do jeito que sou, eu devo a ela. Então, pessoal, essa é a história de tia Menininha aqui no município de Tangará. Pois é, eu agradeço muito. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus os abençoe a todos. Olha, o grupo escolar Professor Severino Bezerra foi conseguido por tio Dorico, com o professor Severino Bezerra, que era o diretor do Departamento de Educação do Estado do Rio Grande do Norte. Naquele tempo não tinha secretaria, eram departamentos de educação. O professor Severino Bezerra era um educador. Eu, inclusive, estudei no colégio dele, que ele tinha um colégio, quando menino, e papai se relacionava muito bem com ele. E conseguiu a construção do prédio, que era um prédio simples, uma sala ou 2 salas naquela época, naquele local onde os fundos dele hoje,
na Avenida João Ataíde de Melo. Aqueles terrenos ali eram de propriedade de Teodorico Bezerra. Ele doou o terreno para a construção do grupo. Em Tangará, existem casas que preservam muito bem a sua originalidade arquitetônica. A exemplo disso, destacamos esta casa aqui, onde reside a ilustre moradora do nosso município, a professora Maria das Graças, com quem vamos conversar agora. Como foi para a senhora vir de Araruna, com apenas 6 anos de idade, né, morar no município de Tangará? Morava em Araruna com a minha irmã, certo. Meu cunhado, e viemos de lá a cavalo. Olha, de Araruna? De Araruna para Riacho Antigo, né? É um antigo Riacho. E a cavalo, na garupa do cavalo. Subindo e descendo aquelas serras de Araruna. Olha! E até chegarmos aqui, graças a Deus. Chegou aqui, se instalou, foi morar com quem? Com o meu cunhado e minha irmã. Que é, para o pessoal se situar, é Dona Graça, né? Que é minha mãe adotiva, minha irmã e mãe adotiva. Foi quem me adotou. Dona Graça, que é mãe de Joãozinho Almeida, não é isso? Justamente. Né? Como foi para a senhora ser professora, lecionar nessa instituição? A falta, a turma de crianças já estava aumentando, precisava de um professor. Certo. Minha irmã perguntou se eu queria ensinar. Eu aceitei, né? E como foi essa experiência de professora lá na Escola Severino Bezerra? Ela me orientava. Eu só tinha o 3º ano primário. E eu fui aprendendo com ela, que ela é professora, né? Sim. E, graças a Deus, consegui ser nomeada. Foi difícil essa parte da... Não foi difícil não, porque eu fazia com gosto, com prazer. Não foi difícil. Ensinava com muito amor. Com muito amor, gostava das crianças, as crianças gostavam de mim, porque eu fazia tudo para que eles gostassem de mim. E todo mundo trabalhava com muito amor, os alunos eram obedientes, reconhecia o esforço, tratava bem o professor respeitava o aluno, para poder ser respeitado pelos alunos. Quando um pai ia matricular o seu filho, dizia: aqui a senhora é professora, é mãe, é pai, é tudo. Foi uma época muito boa para a senhora? Muito boa. Terminei meu tempo de serviço do Estado, graças a Deus, muito bem. Sente saudade? Chorava quando eu via passar os alunos na rua. Ainda hoje eu não posso falar. Se emociona? Me emociona. Gostava. A educação lhe cativou e permanece até hoje no seu Até coração? hoje. Estamos aqui ao lado de Dona Terezinha de Brito, né? Ela que esteve à frente durante 6 anos como diretora de uma importante instituição de ensino aqui no município de Tangará, a Escola João Ataíde de Melo, né? E o que a educação significa para a senhora? A educação, ela significa tudo, sabe, Robinho? Primeiro, pronto, como você disse, a gente vem de uma família humilde, papai, né, nunca disse, eu não tinha emprego, não tinha nada, trabalhava assim como agricultor, essas coisas assim soltas, não tinha um emprego fixo. Uma época difícil, né? Era muito difícil. Em 1969 eu comecei a ensinar na Escola Professor Severino Bezerra, professora do ensino fundamental. Dona Graça, né, me convidou e eu entrei aí na educação. Porque aí quando eu comecei eu tinha apenas o ginásio Barbosa, tinha terminado o ginásio Barbosa e fui fazer o ensino médio, que naquela época era o magistério no município de Santa Cruz, e também fiz lá faculdade de pedagogia, formada em administração escolar. E foi por conta desse 3º grau, dessa faculdade de pedagogia, que a senhora assumiu a instituição do João Ataíde de Melo como diretora. Porque naquela época eram pouquíssimas pessoas em Tangará que tinham ensino, tinham curso superior. Hoje a senhora é formada, está aposentada, né? Já prestou um grande serviço à sociedade tangaraense e à educação como um todo. Se sente uma mulher realizada na educação?
me sinto realizada, eu não sinto... Às vezes a pessoa até diz, que as pessoas geralmente dizem assim, você não tem saudade? Eu tenho saudade, mas eu não sinto o que faltou, sabe, Robinho? Eu sinto que eu fiz o que eu pude. Estamos aqui ao lado de João Almeida de Melo, ele que é filho do primeiro prefeito eleito pelo voto direto aqui no município de Tangará. Já começo perguntando ao amigo Joãozinho, né, como assim é mais conhecido, como seu pai chegou a se tornar o primeiro prefeito do município de Tangará. É muito importante dizer que a política, ela eleva o cidadão. E meu pai foi um homem voltado para as realidades de Tangará, políticas e administrativas. E por ser o primeiro prefeito, foi uma luta grande, não foi fácil. Ele foi candidato único, teve apenas 16 votos dados contra ele, no universo de 600 e alguma coisa. Certo. Quer dizer, foi uma votação maciça e expressiva. O município precisa de um prefeito que tenha condições de manter o município e os seus munícipes. E assim meu pai chegou a ser o primeiro prefeito eleito em Tangará. Joãozinho, a gente conversou aqui um pouco sobre a história do seu pai, como ele chegou a se tornar o primeiro prefeito eleito pelo voto direto. Mas a sua mãe, a senhora Dona Graça Almeida de Melo, ela foi uma mulher à frente do seu tempo. Ela atuou como professora no nosso município e foi diretora do Severino Bezerra por muitos anos. Como você vê a atuação da sua mãe à frente da educação do município nessa época? Robinho, você falou uma grande verdade. Mamãe era uma mulher bem adiante do tempo dela, daquele tempo que ela vivia. Primeiro, era uma mulher inspirada no estudo, nos estudos, uma visão perfeita de educação, certo, estudiosa nas ações, seja ela qual for, na gramática, na literatura e na educação familiar. E os conhecimentos gerados por ela, que agradeço a Deus, refletiu em uma grande gama da sociedade tangaraense. Certo. Milhares, dezenas, centenas de milhares de alunos que foram comandados levadas pelas mãos da minha mãe, sentem até hoje a realidade de um ensino grandioso que repercutiu e refletiu para o nosso século XXI. Joãozinho, quais ensinamentos a sua mãe lhe repassou e você guarda até hoje com você? Educação, sinceridade, honestidade, ser um homem sério e que respeite. O nome da canção é Tá Com Vontade composição da gente, tamo junto. Tá com vontade de ir embora, posso ver no teu olhar. Se você disser adeus, meu coração chora, mas fazer o quê? Chora de dor, o seu amor, chora de saudade dos momentos que a gente passou. É que negar, me diz agora que tá de mala pronta, acabou, tá indo embora. Se sair por essa porta, vai perder quem mais te amou. É tão grande a minha dor. É tão grande a minha dor. A maternidade, que era a maternidade, que hoje é o hospital, quem construiu fui eu. Eu era recém-formado, fui ser um engenheiro da obra. Olha só. Tá certo? Começou do começo, do alicerce. E
vinha a verba e a gente aplicava aquela verba que vinha. Ficava naquele ponto, era a AME, Associação à Maternidade e à Infância, Sim. de Tangará. Então, terreno dele, ali já começava a virar Puru, pedaço dali. O terreno foi doado por ele e foi construído. Colocou-se o nome da maternidade de Zilá de Carvalho Bezerra, que era minha mãe. Então, o primeiro nome da maternidade, pronto, e passou algum tempo, era a maternidade de Zilá de Carvalho Bezerra. Anos depois, já feito alguma reforma e tudo, há algum tempo, um prefeito determinado resolveu mudar de nome para Maternidade Santa Terezinha. Em 83, era médico do Estado, trabalhava ali na cidade de Passagem, próximo a Santo Antônio. Certo. E ganhou para prefeito de Tangará o senhor Israel Alves Carneiro. E então foi ali uma equipe dele para me convidar para vir trabalhar em Tangará. Chegando aqui, eu encontrei um armazém velho, sem condições de funcionar nada nele. Fui a Israel, o prefeito, digo, Israel, a unidade de emergência está muito longe de ser unidade de emergência. Mas se você me der Dona Alba, ele disse, pronto, Dona Alba está à sua disposição. Aproximadamente com 30 dias depois, nós estávamos já com as enfermarias prontas, local para o médico trabalhar, e então inauguramos a unidade de emergência na cidade de Tangará. Pessoal, estamos aqui ao lado de Ricardo Rodrigues de Souza, né? Esse querido amigo, que é natural da cidade de Recife, né? É um pernambucano, mas que mora aqui no município de Tangará já há muitos anos, né? E ele atuou durante 7 anos, foi gerente dos Correios aqui no município de Tangará. Quais eram os serviços que o Correio oferecia à população tangaraense na época em que você foi gerente? Robinho, os serviços que a agência oferecia era a entrega de cartas e telegramas e outros malotes que vinham para Sambra, para o Banderne, para a Coserne e Caerne. E não existiam carteiros, né? Não existia carteiro. Como era que funcionava a entrega de cartas? Era eu e um auxiliar de linhas chamado José Gomes de Lima, que já se aposentou. Eram os 2 funcionários? 2 funcionários. Quando a mala chegava, que a gente esperava a mala de 9 horas, as pessoas já estavam lá? As pessoas já estavam logo cedo esperando o malote chegar. Ricardo, além de você trabalhar no Correio e conviveu aqui no município de Tangará, onde você reside até os dias atuais, você também é um admirador do esporte tangaraense, né? Muito bem, sou. E é justamente sobre essa época que eu quero que você nos conte um pouquinho sobre a trajetória do esporte tangaraense durante todo esse tempo. Robinho, o esporte em Tangará, você sabe que sempre foi muito difícil o esporte de futebol de campo, né? Certo. Estamos falando dele. E só teve um impulso muito grande na época do falecido prefeito Apri Fernandes Pereira. Certo. Que o seu filho, Dobic, também falecido, era o diretor de esporte. Então Tangará teve um avanço muito grande com esse esporte. Então o Dobic trouxe para cá, fez campeonato, trouxe um treinador chamado Marcos, que eu quero dar aqui, prestar uma homenagem a ele, a Marcos, que ajudou a gente, foi meu professor. Então o esporte evoluiu muito com o Dobic. Dobic muito conhecido em Natal, trouxe ABC, América, Alecrim, Ferroviário, Riachuelo. E a gente viu muitos jogadores aqui no campo de Tangará. O estado era lotado de gente. Ricardo, eu queria que você falasse também sobre alguns atletas, né, que se destacaram nessa época, né, que fizeram história no esporte municipal. Robinho, os atletas que se destacaram na região aqui de Tangará foram o Biratã, Nascimento e Pelé. Esse trio ficou conhecido na região, por todo o canto que a gente passa, E a seleção Tangará foi respeitada nessa época? Foi sempre respeitada, né? E tivemos outros atletas aí, como Severino Honório, como Antônio da Bala, que já faleceu, tivemos Zé Honório, tivemos Zol como goleiro,
tivemos Joãozinho, Maninho, Ferrão, pronto, nosso amigo Ferrão fez parte desse esporte também. E outros que eu não estou lembrado. Zé Wilson também Zé Wilson foi deu a contribuição também no esporte Tangará. E falar em contribuição aqui, eu quero prestar uma homenagem a um grande amigo meu que já faleceu, Zé Pretinho. Zé Pretinho foi quem segurou o esporte quando o esporte aqui caiu do bolso dele muito tempo, com o time do Ponte Preta ali na Baixada. Hoje estamos aqui ao lado de Alexandre, né? Alexandre de Aprejo, como é mais conhecido. Ele que é irmão de Sidoca e de tantas outras pessoas amigas do nosso município, né? O pai dele foi prefeito, né, por 3 anos em nosso município e até hoje as pessoas lembram com saudade daquela época. Como você classifica o mandato do seu pai perante as dificuldades daquela época? Olha, eu classifico, eu sou suspeito para falar por ser filho dele, né? Mas a história conta, a história de Tangará conta, e muitos que já antecederam a ele e falam que o meu pai foi um prefeito que trabalhou muito pela cidade de Tangará, né? Então tem muitas obras físicas, tem muitas obras que ele fez que impactaram na cidade, que até hoje são obras que estão aí, que todos têm conhecimento, e eu acredito que meu pai ele foi um excelente prefeito da cidade de Tangará. Quais foram as principais conquistas do seu pai à frente da administração municipal? Você falou aí que ele construiu vários prédios que existem até hoje em nosso município. Nesses 3 anos, ele construiu obras físicas como a prefeitura da cidade, junto com a Câmara Municipal. Ele construiu grupos escolares, tanto dentro da cidade como também na zona rural. Além de fazer reformas, como fez a reforma do mercado, né? Construiu uma cisterna atrás do mercado, que na época a cidade não tinha água encanada e era difícil água potável na casa do cidadão, e o cidadão ia lá e tirava a água lá da cisterna. Se eu não me engano, era 2 galões por dia, tinha direito a população. Pouca gente sabe, mas Tangará hoje tem a calçada que é padronizada. Sim. É uma calçada que é padronizada, foi meu pai que fez aquela padronização, a prefeitura padronizou. Você vê que em alguns interiores você passa e é tudo desorganizado, né? E Tangará, ela tem ali o centro ali, é tudo organizado, as calçadas daquela época foi a prefeitura que fez. E hoje Tangará, pode-se dizer que tem grandes pedreiros em Tangará, foi fruto. Meu pai trouxe uma escola de pedreiro naquela época e hoje Tangará tem... E que hoje está faltando também, né? Essa outra parte, né? Está faltando. Meu pai construiu o campo de futebol, existia um terreno, continua lá. Continua do mesmo jeito, praticamente do mesmo jeito. Eu acho que só botou, se não me engano, iluminação e umas duas filas de alvenaria, se eu não me engano. Eu acho que, mas na época eu me formei e o campo de futebol na época... Foi revolucionário. Foi revolucionário, porque, se eu não me engano, só existia, eu acho que em Santa Cruz. Sim. E se eu não me engano, em Currais Novos. Meu pai construiu o Clube Social, que também na época foi uma coisa revolucionária, né? E ponto de encontro, né, da família tangaraense. Eu construí um clube social completo, na época de uma seca grande, e ele construiu com o Bubu, foi a Cortez Pereira, que era o governador na época, e se sensibilizou e trouxe, junto com aquele programa que tinha da emergência, gerando emprego. Alexandre, nos dias atuais, após todos esses anos, o povo tangaraense ainda lembra com carinho e orgulho pelo seu pai. Como você vê esse sentimento do povo tangaraense para com seu pai e sua família? Robson, com muito orgulho, sabe? Com muito orgulho. Como você bem disse aí, eu custo ir a Tangará, mas quando eu vou a Tangará, a satisfação que eu tenho é de rever os amigos e muitos pais de amigos. E olha, o filho de seu Aprígio, né? Às vezes a gente vai para um sítio, vai para uma comunidade, Lagoa do Feijão, ou Catolé, ou tal, Trairi. E aí sempre tem aquele que diz assim, aquele ali é filho de seu Aprígio. E eles querem se chegar até a mim, eles querem vir até a mim. Conhecer, falar do que meu pai era, entendeu? Que meu pai foi, quanto meu pai foi significante para o município.
O Clube de Mães foi criado com o objetivo de promover a integração entre as mulheres tangaraenses, ofertando cursos diversos e capacitando as mulheres para produzir o artesanato local. Dona Lourdes, como surgiu o Clube de Mães no município de Tangará? Quem foi o idealizador desse projeto? Pronto, quem fundou foi a primeira-dama Iracema Soares, esposa do Tenente Soares, que era prefeito na época de 1972. Me conte por que foi que a senhora teve essa iniciativa, né, de fundar o Clube de Mães no município. Eu tive assim a ideia porque eu vi a necessidade das mulheres mais pobres, que não tinham condições de aprender a costurar, de aprender a bordar, de aprender a cozinhar. As mães participavam? Participavam, gostavam. Muita gente de Tangará que sabe cozinhar, aprendeu com a professora da escola doméstica. E levei também o curso de bordados. Mas todos esses cursos, era a senhora que vinha aqui na capital Potiguar e trazia os professores para Tangará? Para Tangará, levava toda semana, ele ia uma vez por semana. Tinha uns que ia 2 vezes por semana e outros só podia ir um. Da escola doméstica ia 2 vezes. Levei também o coronel do Exército para dar palestra em Tangará. Levei da Benfam também para dar palestra em Tangará. Além de cursos, o Clube de Mães ofertava palestras. Ofertava palestras, das mães. Das mães, para pessoas em geral de Tangará. Existiam as comemorações de fim de ano? Existia comemoração de fim de ano, mês de junho, tudo eu fazia festa, Dia das Mães, eu fazia festa, sabe? Eu fazia, eu fiz casamento comunitário também. Eu fazia feijoada. Estamos aqui ao lado de José Bianu Alves, né? Ele que é natural de Itapipoca, no Ceará, mas já mora aqui no município de Tangará já há muitos anos, né? Ele também foi uma das pessoas, um dos pioneiros aqui no segmento de bandas, sendo um dos integrantes da banda Notáveis e dando o nome, esse nome Notáveis se originou, foi Bianu que deu o nome à banda, né? Como foi que deu origem a esse nome, Notáveis? Notáveis era uma banda que já existia na cidade de Parelhas. Certo. E foi extinta, que depois passou a chamar Banda Estrelar na cidade de Caicó. Eu conversando com os integrantes lá, ele disse, não, o nome a gente já não quer mais o nome. E aqui, quando eu cheguei aqui, eu estava com Tempero, Vita Sá, Chaguinha e Paulo Josenildo, a gente ensaiando, que eu tinha uns equipamentos, e eu botei o nome Grupo Show Notáveis. Aí foi quando surgiu. Depois dos ensaios, um tempo, quase um ano depois, Herociano nos procurou e disse que queria entrar de sócio na banda também. Aí comprou um material da cidade de Serra Caiada, que era uma banda lá também que tinha excluído, tinha sido extinta a banda. E ele aproveitou o material e comprou o Notáveis. Passou a ser chamada Grupo Show Notáveis até 90, mais ou menos. E depois passou a ser Banda Notáveis, quando gravaram o disco. Participando, né, de vários shows em todo o estado do Rio Grande do Norte, como você classifica essa passagem sua pela Banda Notáveis? Foi muito bom para mim, um aprendizado a mais. E uma semente que eu plantei e germinou. Então eu venho desde os anos 80, no começo dos anos 80, eu venho formando bandas e plantando a semente, criando músicos e eles se expandindo. Isso para mim é muito gratificante. Eu como músico, como produtor, eu me sinto uma pessoa hoje realizada. Essa formação, Robinho, começou na época entre eu e outros amigos, no caso Bienu, Vitaçá e Tempero. Nós costumávamos tocar lá dentro do clube e por um dia Herociano, que foi a ser o presidente do clube na época, e perguntou se dava certo montar um conjunto. Naquele tempo não se chamava banda, chamava-se conjunto. E a gente ficou surpreendido com aquela proposta. E então a gente sugeriu, o Bienu já tinha os instrumentos, a gente sugeriu que a gente ficasse ensaiando lá e
Se desse certo, dava continuidade a esse nosso projeto. Esse projeto. Então a coisa... Daí surgiu. Surgiu a banda, então deu certo. E em poucos tempos surgiu a Banda Notáveis. Banda Notáveis, inclusive gravou, né? Gravou. Foi referência no estado, né? Por gravar o primeiro CD. Gravou um músicas, CD, né? De autoria. Autoria, própria. E que fez muito então, sucesso. compositor até Nilson cedeu 2 músicas para a banda. Verdade. E daí foi um sucesso aí dessa época, né? Foi bom participar. Foi bom participar, isso é bom. Toda música é bem-vinda. Em 1928, o Major Teodorico Bezerra adquiriu a propriedade chamada Caiçara. Propriedade esta que passou a se chamar Fazenda Irapuru. Um lugar cheio de histórias, cheio de lembranças que marcaram a trajetória desse que foi um dos maiores líderes políticos do estado. A fazenda era uma verdadeira ilha de prosperidade na região agreste potiguar, cobrindo parte de 3 municípios, além de Santa Cruz, São José do Campestre e Tangará. Em 1978, a Fazenda Irapuru serviu de cenário para o Globo Repórter, dirigido por Eduardo Coutinho, intitulado Globo Repórter Documento, Teodorico, o Imperador do Sertão. Atualmente, a fazenda é bastante visitada por historiadores, artistas plásticos, comunidade acadêmica e estudantes, por seu contexto histórico e por conter um riquíssimo acervo histórico e cultural muito bem preservado pela família Bezerra. Na Capela de Santa Luzia, localizada na sede da fazenda, encontra-se os restos mortais do Monsenhor Severino Bezerra, irmão do Major Teodorico, que construiu a capela a pedido do seu irmão. A capela também recebeu a visita do religioso Frei Damião, que visitou a fazenda a convite do proprietário, Major Teodorico Bezerra, por 3 vezes. Estamos aqui ao lado do Dr. Kleber Bezerra, filho do Major Teodorico Bezerra, grande líder político do estado do Rio Grande do Norte. E eu já começo perguntando ao Dr. Kleber como foi para o senhor ser filho do Major Teodorico Bezerra e quais ensinamentos ele lhe repassou. Olha, ser filho de Teodorico Bezerra é como qualquer filho ser filho de seu pai, onde você tem admiração. Nós, filhos, geralmente nos espelhamos nos nossos pais. Sim. Não é? E nós, quando somos pais, somos o espelho para os nossos filhos. Então ele me marcou pelo critério de comportamento dele e da educação daquilo que ele me passava. Apesar dele ter uma vida muito agitada, ele era um camarada muito trabalhador, muito movimentado, sempre estava alguma coisa na atividade empresarial, na indústria, na parte industrial, na parte hoteleira, que foi a atividade, vamos dizer, principal da vida dele, ao longo da vida dele. Na de produtor rural, onde ele viveu intensamente, e na atividade política, onde ele exerceu cargos executivos e foi dirigente de partido político. Ele foi dirigente do PSD no Estado, o maior partido do Estado e do Brasil. Ele foi dirigente por 17 anos, ele foi o presidente do partido até a sua extinção. Então, isso é o que marca. Apenas o que eu posso dizer, eu digo frequentemente, que ele educou com exemplo. Dr. Kleber, o Major Teodorico Bezerra, apesar de viajar o mundo inteiro, sempre que podia, ele se fazia presente na fazenda Irapuru, que era o lugar predileto dele, né? Antes de eu me formar, ele como deputado, toda semana, ele viajava do Rio de Janeiro, aqui para Natal, vinha no sábado, e no sábado mesmo, ou no domingo de madrugada, ele ia para a fazenda Irapuru fazer o pagamento. Começava o pagamento lá, no máximo, 3, 4 horas da manhã, e 8 horas tinha terminado. Ficava ali um pedaço conversando com os amigos, atendendo outros que tinham alguns pleitos junto a ele, etc. E depois botava, ou colocava Mané Cícero como motorista dele, mandava botar o carro e saía, e ia fazer visitas políticas nos municípios de influência dele. E a fazenda Irapuru, Dr. Kleber, ela o Major Teodorico Bezerra, por ser um homem público, né, lá ele se reunia com as autoridades do Estado, né,
e com as autoridades do Brasil. Eu quero que o senhor me fale um pouquinho sobre esse convívio político que existia na fazenda Irapuru. Ele se reunia mais com os políticos da região. Sim. A região dele ali, locais. Eventualmente, algum amigo ou alguma coisa, iam lá, governador de estado diversos estiveram lá. O governador Aloysio Alves, que o acordo final para ele apoiar Aloysio foi feito lá. Sim. O senhor Valfredo esteve lá, doutor Tarcísio ia frequentemente. De autoridades federais, recordo bem, vocês falam muito, Juscelino Kubitschek. Sim. Quando candidato a presidente... Foi presidente do Brasil. Presidente do Brasil, para mim o maior presidente do Brasil. Juscelino, durante a campanha, era do PSD, papai era o presidente do PSD aqui, papai era deputado federal, e Juscelino tinha deixado o governo de Minas para ser candidato a presidente da República. Okay. Teodorico preparou uma vaquejada, comício vaquejada, para recepcionar o candidato a presidente Juscelino Kubitschek. Certo. Do PSD, ele era do PSD também, ele era deputado federal pelo PSD e presidente do partido. E Juscelino estava em plena campanha política do Brasil. Ele convidou, ele aceitou o convite e baixou, aterrissou no campo de aviação da Fazenda Irapuru, em Tangará, num Douglas DC-3, avião Douglas DC-3. Foi recepcionado ali mesmo pelo deputado Teodorico Bezerra e outras lideranças locais e dos municípios vizinhos. E seguiram para Santa Cruz. Chegando em Santa Cruz, adentraram ao parque da vaquejada, a caravana formada pelo jipe e seguida por diversos vaqueiros ladeando o jipe. E Teodorico delegou seus vaqueiros que eles fizessem uma determinada coisa. O vaqueiro-chefe era Tomás Quintino de Araújo. Certo. Conhecido como Tomás Gregório. Pegou um boi bem forte, graúdo, forte tudo, que muito difícil de ser colocado abaixo, ser derrubado. Sim. E foi pintado no dorso desse boi, na lateral, JK, Juscelino Kubitschek. Ninguém botava esse boi abaixo. Aí, outro boi desse mesmo naipe, desse mesmo tipo, tinha escrito PSD. Aí tinha um boizinho mais frágil, todo mundo botava abaixo, todo vaqueiro e tal, que era UDN, que era a sigla do outro partido político. Isso era uma espécie de marketing da época. Marketing da época, a ideia dele. Era ele que tinha essa Seu pai quem tinha essa criatividade das coisas. E ele tinha quem cuidasse de executar. Ele tinha as ideias e tinha os executores. Muito bem. Né? Houve o comício, depois almoço numa residência lá de um dos líderes do município. E essa é a história da vinda de Juscelino, ou da ida de Juscelino, a Santa Cruz, via Tangará, via Fazenda Irapuru. Quer dizer, ele não foi à sede da fazenda. Daí ele veio para Natal, onde fez um comício à noite. Estamos na casa de seu José de Ribamar Soares, ele que tem a profissão de classificador de algodão, e como vocês sabem, Tangará foi um importante polo na produção de algodão. Vamos conhecer um pouquinho da história de seu Ribamar, aqui no município de Tangará, e mais um pouquinho sobre a história do algodão, essa cultura que foi muito importante para o nosso município. Meu pai veio trabalhar em Tangará em 1957. Ele foi transferido da Fazenda São Miguel para vir trabalhar em Tangará para tomar conta da usina Âncora. Certo. Usina Âncora. E ele classificador de algodão e classificador do departamento de classificação. Seu Ribamar, a profissão de classificador de algodão, que é a sua profissão, queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é a profissão de classificador de algodão. Classificador de algodão é selecionar a qualidade do algodão, né? Dizer para que o algodão serve. Se serve para fazer linha, se serve para fazer tecido, se serve para fazer outras coisas. Seu Ribamar, aqui nós temos
o algodão em pluma, né? Em pluma. E o algodão em caroço. Em caroço. Só que nós temos aqui duas cores. São algodão de diferentes tipos, digamos assim. Certo. Me explica um pouquinho sobre esse primeiro aqui, esse algodão em pluma. Que espécie seria esse tipo de algodão? Esse algodão seridó. Esse algodão seridó, que a gente vai puxar a fibra e diz isso aqui pelo comprimento da fibra, para fazer a compra. Já esse aqui é uma nova especialidade, né? Digamos assim. Estados Unidos criou, desenvolvido nos Estados Unidos. Bota a cor do algodão, verde, azul, a cor que quiser. Dr. Cleber Tangará foi um grande polo industrial de beneficiamento de algodão, né? Papai era sócio de meu tio João Bianô, em Santa Cruz, eles eram, certo, de uma empresa, de uma firma, chamada Teodorico Bianô, onde o pai do Manuel Cícero, João Silvino, era mecânico. Manuel Cícero, que é um tangaraense e que aprendeu o ofício ele na aprendeu fazenda por Irapuru. Irapuru, exatamente. Tudo lá. Agora ele, muito inteligente, autodidata, fazia curso de correspondência, não sei o que, essas coisas todas por aí. E ele foi se transformando de mecânico, porque era mecânico de carro. Certo. Depois mecânico de coisas, sabia, de máquinas pesadas. Máquina também, o peso, veio gente de fora, mas ele era o homem de lá. E chegou ao ponto que na parte elétrica, ele passou a ser um grande eletricista. Manuel Cícero era muito mais eletricista do que mecânico. Todos os quadros de lá foram montados pelo eletricista irapuruense Manuel Cícero. Olha aí. Com ajudantes outros que passaram a ser também, trabalhar bem em eletricidade. Seu Valdeci, o senhor veio de uma família muito simples, né, muito humilde, uma família também bastante numerosa, com 9 irmãos. Como foi para o senhor viver aqui no município de Tangará? Naquela época havia a fazenda Irapuru e nós morávamos aqui vizinho, na fazenda chamada Fazenda Cruzeiro. Certo. Mas já tinha uma tendência de morar nessa fazenda por motivo de aqui não faltar trabalho para os moradores. Papai teve lá uma contrariedade nos gostos, ele veio pedir morada aqui em Major Teodorico. Cheguei aqui em 1950, nessa intenção de ter trabalho que de fato teve mesmo, nós chegamos aqui e começamos a trabalhar como agricultor, fazendo roçado, e depois passamos a trabalhar na usina. Eu fui funcionário da usina há muitos anos como catador de saco, passei a ser cabeceiro depois da usina. Depois da usina, como cabeceiro, trabalhei na legenda, trabalhei de auxiliar de classificador de algodão, trabalhei no almoxarifado. Eu fui aquele rapaz tido como um trabalhador. Como era, seu Valdeci, a produção do algodão aqui na fazenda Irapuru e no município de Tangará? Era morador demais, aqui tinha 400 e tantos moradores para produzir, cuidar e trabalhar com a agricultura. Eu fui cabeceiro carregando algodão dos moradores aqui. Aqui teve ano de produzir 800 toneladas de algodão aqui na propriedade. Só na fazenda? Só na fazenda, que ele também comprava algodão de pessoas fora da fazenda, certo? De terceiros. De terceiros, ele comprava. O pessoal tirava o dinheiro com ele e pagava com algodão naquele final de ano, naquela seca. Aqui a usina funcionava 24 horas direto, sem parar, e a produção veio terminar quando apareceu o bicudo. Em 1980, no final de 70 para 1980, chegou o bicudo e devorou tudo. Porque tudo saía do algodão. Ninguém falava de feijão nem milho. Milho e feijão era para comer, para cuidar de estar de casa. O algodão era para casar um filho, vinha do algodão, para casar não sei o que era algodão, para fazer festa, vinha do algodão, tudo era o algodão. Naquela época fui fundador da banda, muitos colegas meus e amigos daquele tempo, que um dia ele pediu ao mestre que escolhesse para ser o contramestre. Quando foi com bem, que um dia ele chegou na sede. Mestre Oscar já escolheu o contramestre, que eu vim para saber se eu estou de acordo. Eu estava no meio daquele povo todinho, era mais de 35 meninos, rapazinhos, só morador. Ele disse, escolheu o major, não sei se o senhor vai concordar. Diga aí quem foi, levanta aí. Ele mandou me levantar. Pronto, escolhi Valdeci, disse. Não tinha outro que não fosse ele. Eu queria ele também. Você aceitou no que eu queria. Eu sou o fundador dos carnavais de Tangará. Nós fomos fundadores. A primeira orquestra a tocar carnaval em Tangará com músicos e bloco de carnaval, que tinha 3 ou 4 blocos. Quem era Valdeci. Quem conheceu o Major Teodorico Coelho sabe que lutar com o Major precisava ser uma pessoa linheiro. Um homem de bem, aquela pessoa competentemente justo. Ele não aceitava desculpa de nada não, mas não aceitava desculpa. Ele era um homem duro,
organizado, de coração humano, caridoso, homem de ação. Era um homem de ação, um homem de coração bom, um homem atencioso, um homem franco. O motorista dele chegou e disse: uma rodinha que chegasse em Irapuru, queria falar com você. Eu achei que era para ir tocar no outro canto. Porque eu chegava no canto tocando, quando chegava, já tinha outro lugar para ir tocar. Sim. Quando eu cheguei, eu vim falar com ele, vexado, que quem lutava com ele tinha que ser vexado, que eu era que nem ele. Ele chegou: bom, Valdeci, arranjei um emprego para você no Estado. Você vai ser oficial de justiça, eu vou fundar, falei com o governador Eliso Alves, vai ter um cartório no Trairi, no distrito de Trairi vai ter um cartório, você vai ser oficial de justiça. Eu já falei com o governador e você vai ser nomeado amanhã. No outro dia eu fui para Natal para tomar posse. Quando cheguei lá, que fui tomar posse, um cidadão chamado João Bosco, certo, aquele doutor lá naquele salão, me apresentei, um rapaz disse assim: veio tomar posse, me dê sua reservista, sua identidade, seu título de eleitor, certidão de casamento se for casado, e a profissional. E aí? Eu só tinha mesmo título de eleitor e o certidão de casamento. Eu digo: doutor, só tem esses dois documentos, o título e o certidão de casamento. Ele disse: então você não toma posse. O senhor vai se embora sem tomar posse, e de hoje a 30 dias está todos os documentos que eu estou lhe pedindo para poder ser apossado. Aí eu fui me levantando com uma vergonha danada. Eu fui com vergonha. Fui me levantando, um cidadão lá respondeu: ô, doutor fulano e tal, o senhor sabe que esse rapaz é um meio da confiança do Major Teodorico? Você acha que Teodorico vai ficar calado porque ele chegou lá e disse que não tomou posse? Quem é que tem Teodorico? Ele disse: vem cá, e você trabalha com o Teodorico, com o Major Teodorico? É, senhor, trabalha com ele. Por que não me disse? Eu disse: o senhor não perguntou nada sobre isso. Ele disse: então senta aí, você vai tomar posse agora. Agradecendo a Deus por ter morado aqui e ter tido essa ligação com ele e ter cumprido o meu dever. Certo. Que alguém diz assim: você fala tanto que o Major Teodorico foi isso, foi aquilo, e você, olha, quem viu o que eu fazia foi ele. Não fui eu que fiz. Ele viu o que eu fazia, que eu não pedi nada a ele. Essas foram as glórias que eu tenho de Deus e zelo esse meu passado e peço a Deus para viver muitos anos junto à minha família com saúde e paz, para sempre pregar o evangelho da bondade. Seu Dedé, ainda criança, o senhor veio para a sede da fazenda Irapuru em busca de trabalho, né? Nos conta como foi esse período para o senhor. Rapaz, foi mesmo no período que eu estava ficando com 14 anos. Certo. Isso foi em 65. Daí eu já tinha no pensamento de trabalhar para melhorar a situação financeira, porque naquela época a finança era completamente mais difícil do que hoje. Aí, devido às dificuldades que eu via meu pai ter e tal, e trabalhando na agricultura, as coisas eram sempre muito difíceis. Pedia meu pai para ir, mas ele não queria deixar de jeito nenhum, porque ele dizia que aquilo era muito perigoso, trabalhar naqueles maquinários. Aí um dia eu fui lá para a feira Irapuru, e a pessoa mais conhecida que eu tinha na época lá, era o Valdeci. Falei com ele, ele disse: rapaz, como ele entendia bem de quem era meu pai, porque ele conhecia ele desde menino, que trabalhou com ele lá, ele disse: Dedé, seu Inácio não vai deixar tu vir. Eu digo: rapaz, eu dou um jeito lá e eu venho. Daí eu comecei a trabalhar e trabalhava no período da safra. Quando era no final da safra eu vinha para casa para ficar na agricultura com ele. Sim. Na próxima safra eu ia de novo, ele já foi aceitando as coisas e tal, e eu já fui ajudando ele com dinheiro. Comecei a trabalhar lá de novo no dia 2 de setembro de 71. Aí dessa vez foi quando eu vim conhecer Manuel Cícero Direito e tal e coisa. Seu Manuel Cícero Figueiredo, né? Foi. Aí, grande mecânico da época. Aí ele era o mecânico-chefe. Então, Dedé, você falou que seu Manuel Cícero percebeu isso, essa prática que você tinha em lidar com a oficina, né? Foi então que ele falou com o seu Gaspar Ferreira, né? O gerente da época. Foi ele, quando ele notou que eu tinha uma desenvoltura no negócio, aí ele me fez essas perguntas, e disse: rapaz, então eu vou falar com o compadre Gaspar para eu requisitar você para a oficina, porque eu vou precisar de gente para ajudar na montagem da usina lá em Laje do Cabugi, e eu estou vendo que você tem jeito para coisa. Eu fiquei feliz, né? Porque eu digo: rapaz, como eu gosto de oficina para danada, eu vou demais, se acertar aí eu vou. Aí ele falou com o Gaspar,
e me requisitou para a oficina. Gaspar aceitou na hora, até porque o seu Gaspar eu já tinha um entrosamento com ele gostava muito de mim também, era um camarada muito... Seu Dedé, como o senhor define a figura do Major Teodorico Bezerra e a importância dele para o crescimento e o desenvolvimento do município de Tangará? Rapaz, eu defino assim, que se pudesse trazer seu Teodorico de volta seria uma boa. Porque a Fazenda Irapuru é uma fazenda que acolheu muita gente e só não tem uma história que nem eu estou contando aqui, aquele que não quis ter. Porque lá era tipo uma escola. Um celeiro onde as pessoas aprendiam o ofício da profissão. Era só querer. E era uma das metas do seu Teodorico, era que a pessoa que fosse trabalhar lá aprendesse tudo. Doutor Kleber, quem foi o Monsenhor Severino Bezerra? Como viveu ele? Qual a importância de Monsenhor Severino Bezerra, irmão do Major Teodorico Bezerra, para a comunidade do Irapuru e para a cidade de Tangará? O padre foi ordenado em 1937. Então ele tinha aí, ele era de 35 anos de idade, né? Ou quase isso. 35 anos. Ele era um ano mais velho que meu pai. E eu assisti a ordenação dele. Eu digo, por que você se lembra? Me marcou. Quando tem uma hora que ele deita aí, o bispo coloca como uma espada, uma coisa assim, na cabeça dele, ele deitado. E aquilo me impressionou. Não quero fazer com meu tio deitado naquele dia. Marcou, certo? Bem, foi ordenado, foi vigário de diversos municípios e ele era um vigário permanente de Irapuru. Dependendo de onde ele estava, certo? Ele, todo primeiro domingo, ou era terceiro domingo do mês, tinha o celebrante da missa em Irapuru. Ele escreveu um livro que se chama Levitas do Senhor, em 2 volumes. Esse Levitas do Senhor é a história, uma espécie de uma biografia, resumida, claro, né, de todos os padres do Rio Grande do Norte. Ele escreveu um outro livro, que se chama Memória Histórica de Santa Cruz. Certo. Escreveu uma história do município de Santa Cruz. Então, Santa Cruz tem um livro escrito por ele, e depois tem mais umas 2 pessoas que escreveram lá o livro, mas o básico foi esse dele. E os restos mortais de Monsenhor Severino Bezerra se encontram na capela, né, de Santa Luzia, na fazenda de Irapuru. Foi um pedido dele? Foi um pedido dele a mim. Ele estava já doente lá no seminário. Certo. E eu fui visitá-lo. Uma das vezes eu sempre ia visitá-lo. Na conversa, então, ele me pediu que os restos mortais dele, 3 anos depois da morte dele, eu colocasse na capela de Irapuru. Aí eu resolvi, no centenário de nascimento de papai, levar os restos mortais do padre e colocar lá na capela. Escolhi o local para o pessoal, que você vê lá, é do lado do altar. Sim. Tem uma placa com dizeres. E depois transferi para lá uma foto dele que tinha na sala da casa da fazenda. Você vai ver lá, tem uma foto, aquela foto era na casa. Eu digo, mandar fazer outro, vai fazer, não sai daí, eu vou transferir essa mesmo, está lá. Então ele é, como diz, é o santo de Irapuru, é o Monsenhor Severino Bezerra. Joca, como você vê a importância da figura religiosa de Monsenhor Severino Bezerra para a comunidade tangaraense? Eu vou falar particularmente por mim, para a minha pessoa, né? Foi Monsenhor que me deu a verdadeira vida, né? Foi a partir do batismo que eu recebi de suas mãos, no dia 13 de junho de 1971, quer dizer, 14 dias após o nascimento da minha mãe, dos meus pais, da minha família, eu nasci para Deus com o sacramento do batismo pelas mãos de Monsenhor Severino Bezerra. Foi com ele também que eu fiz a primeira comunhão e foi com ele também que surgiu os primeiros passos da minha vocação, né? Porque ele fez as perguntas certas nos momentos certos para despertar um certo desejo. Na cidade de Tangará, ele
importante, ele sendo de Santa Cruz, trabalhando em Santa Cruz, ele trabalhou também nas igrejas daqui, de Tangará principalmente. Aliás, foi ele quem passou muitos anos ministrando missas aqui, e em Irapuru muito mais tempo ainda, apesar da sua agenda cheia em outros lugares, ele tinha que vir uma vez por mês em Irapuru para disservir aquela comunidade. Inclusive foi ele também quem trouxe aquela imagem de Santa Luzia, né, para a capela de Santa Luzia, em Irapuru. E de certa forma ele, com o jeito dele, simples, né, mas muito inteligente na pregação do Evangelho, ele ia formando consciências, né, e ajudando as pessoas a ter esse contato com Deus. Padre Joca, como você define o homem, o religioso, Monsenhor Severino Bezerra? Então, Monsenhor Severino Bezerra, como nós sabemos todos, ele tem uma certa deficiência, né? Sim. No seu pé, mas isso nunca impedia ele de estar presente, de caminhar e ir atrás para pregar o Evangelho. Então eu vejo como uma pessoa persistente, né? Que não se deixou levar pelas dificuldades físicas, nem mesmo do seu tempo, e que evangelizou até os últimos dias, né, de sua vida, né? A título de conhecimento, né, Monsenhor Severino Bezerra, os restos mortais dele se encontram na capela, né, lá na fazenda Irapuru, não é isso? Isso, até mais ou menos anos antes dele morrer, ele vinha celebrar sempre, então era uma capela que ele gostava, né, de estar presente, ele gostava de fazer as suas missas lá. E depois ele ficou um pouco doente e já ficou mais no seminário, São Pedro, em Natal. Inclusive eu tive de ir algumas vezes, né, por semana para ficar com ele, para que os enfermeiros saíssem um pouco, e a gente via o sofrimento e a dor dele em tudo aquilo que ele passava, né? Mas com muita paciência. A fazenda Irapuru sempre foi assim, encontro de religiosidade, né, do povo. Teve um momento também que Frei Damião, em suas missões, ele frequentou a fazenda Irapuru. O senhor lembra algum momento desse aí? Na verdade, quando Frei Damião passou, eu era muito criança. Eu lembro muito dele, de algumas passagens aqui na cidade de Tangará, né, missões que ele fez aqui, ou quando dizia ele estava numa cidade e ia passar por Tangará, então essa BR aí se enchia de gente, multidão, só para ver, né, ele dar com a mão e passar. Mas ele esteve sim em Irapuru algumas vezes. Eu tinha 3, 4 anos de idade mais ou menos, então eu não tenho muito registrado, a não ser por causa dos filmes, dos documentários, das coisas que a gente lê. Mas uma lembrança assim nítida da presença dele eu não tenho na fazenda Irapuru. Voltando ainda a falar um pouquinho mais sobre o Monsenhor Severino Bezerra, qual foi a importância dele na sua vocação? Você disse que em alguns momentos ele lhe inspirou para essa vida religiosa. Então, na verdade, a vocação, que é um chamado de Deus, a gente não tem claro na nossa vida no momento certo. É depois que a gente vai compreendendo como Deus já foi traçando algumas... Então, minha vocação, eu acho que ela começou mesmo desde a infância, e eu sendo chamado como criança, eu era muito magro para subir no altar lá de Irapuru, né? Eu ficava em cima lá, tirando o cocô de morcego que tinha por lá. E eu lembro que naquela vez lá, com Dona Ledice, que era nossa professora, até para me agradar, eu acho, para voltar outras vezes para ajudar ela a trabalhar, ela me deu um livrozinho, que tem um livro de canto que nem capa tinha. Eu guardei esse livro durante muitos anos, e naquele livro só tinha Noite Feliz, que eu conhecia, né? O hino Noite Feliz. E lá naquele momento, Dona Ledice me ensinou um hino que dizia: vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei contigo até o fim, né? Alguma coisa desse tipo assim. Vai missionário, alguma coisa desse, né? E esse canto ficou gravado na minha vida. Isso eu não senti como vocação na época, né? Isso foi depois que eu vim compreender. E já ficando jovem, eu participava das missas, né, em Irapuru. E um dia, Monsenhor Severino Bezerra, vendo que eu estava muito ágil assim nas coisas da igreja, ele me chamou na hora da Eucaristia. E eu me aproximei do altar e ele me entregou o cálice para que eu ajudasse ele,
Quer dizer, sem haver uma instituição, eu fui naquele dia ministro da comunhão eucarística, né? Então, para mim, eu fiquei assustado com o gesto dele, mas ele disse, né? A importância, né, de um gesto desse. Isso. E quando terminou a missa, ele perguntou para mim, por que você não vai ser padre, né? Você já faz a coisa aqui na igreja, aí, já está... Sua idade, mais ou menos, nessa época? Aí eu deveria ter mais ou menos uns 21 anos já. E essa pergunta lhe caiu assim? Eu já disse a ele de imediato, eu não posso, moço, eu tenho uma história de vida que não me permite. Aí foi quando ele me perguntou, você já conheceu, já ouviu falar em Santo Agostinho? Aí eu disse não. Ele disse, Santo Agostinho foi um dos mais pecadores que existiu, mas quando ele se converteu, né, por causa da oração da mãe dele, Santa Mônica, quando ele se converteu, ele contribuiu muito para a igreja, né, os nossos conhecimentos hoje são basados naquilo que Santo Agostinho fez e disse depois de ser convertido. Então ele abriu uma porta para dizer, Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita aqueles que Ele chama. Quer dizer, se abrir a vontade de Deus e a coisa acontece. Ei, hoje tem espetáculo? Tem sim, senhor, o espetáculo da vida. Alan, como você ingressou na carreira de artista circense? A carreira de artista circense, ela começou já desde criança. E desde aqui na cidade de Tangará, a gente fazia umas brincadeiras na porta de casa, com os amigos. Aos 9 anos de idade eu comecei já a brincar de circo, né? Já tinha aquela brincadeira de circo. Mas até então eu não sabia quem era meu pai. Quando eu completei 10 anos de idade, chegou o circo na cidade. É justamente o circo do meu pai, que é o Palhaço Facilita. Aí ela resolveu dizer que quem era realmente meu pai. Ela disse, olha, seu pai é o Palhaço Facilita. Então eu já gostava tanto da cultura do circo que terminou juntando o útil ao agradável. Então aos 15 anos eu ingressei no circo, viajando pelo país, pelas cidades do Rio Grande do Norte. E depois estou aqui hoje, já com 31 anos de idade, desde os 9 eu comecei a ingressar. E aos 15 eu comecei a itinerar realmente pelo estado, pelo Rio Grande do Norte. Pessoal, hoje estou muito feliz, estou aqui ao lado de Jair Fernandes da Silva, o nosso Jair campeão. Olha aí. Um artista da terra com quem nós temos o prazer de compartilhar um pouquinho da sua história hoje. Como você se define? Quem é Jair campeão? Vamos lá. Eu sou Jair Fernandes da Silva, sou filho de Antônia Fernandes de Souza Silva, natural de Santo Antônio do Salto da Onça, família tradicional de Araruna, os barateiros de Araruna, que era o pai dela, né? E meu pai é Juvenal Cassiano da Paz, né? Que nasceu como campeão natural de Japi, né? Os da Paz lá de Japi, e conhecido como campeão. Chegou aqui em 1970 e por ele chamar as pessoas de campeão, as pessoas já adotaram. Automaticamente. E eu fui, né, crescendo, as pessoas, Jair de campeão. Então, quando eu comecei a fazer teatro, aí eu podia mudar meu nome, podia criar um nome artístico, né? Podia ser chamado de Antônio, de José, né? De Sebastião. Mas em homenagem ao seu pai? A homenagem ao meu pai, como era muito conhecido, ficou Jair de campeão, aí eu coloquei Jair campeão. O trabalho que hoje você escolheu, ele foi fruto de um trabalho há muitos anos atrás, aqui no município de Tangará, que foi o grupo de teatro Voo Livre. Eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre essa época da sua vida, onde você realmente se descobriu no mundo do teatro. Em 93, numa bela manhã de domingo, a minha irmã Valquíria, ela iniciou o trabalho dela com Cesário. Cesário Nunes. E ela está Cesário Nunes. E o Voo Livre estava ensaiando uma peça para apresentar no Severino Bezerra. E aí a minha mãe disse, Jair, vá chamar sua irmã. E eu fui. Quando cheguei lá, eles estavam ensaiando, ela disse, só um minutinho que termina já. E aí eu sentei, aí Cesário foi e disse, você não quer participar? Aí eu disse, quero. Aí acabei entrando na peça e tudo começou ali. Começou a fluir. Começou a fluir, né? Comecei a trabalhar, fui me identificando, né? Fui vendo que era uma área magnífica. Eu pergunto a você como surgiu o Arraiá do Lampião, né? Que foi um grupo cultural que levou
o nome da cultura tangaraense para várias partes do estado do Rio Grande do Norte. O Arraial do Lampião surgiu em 92, né, pelo grupo de jovens JUPA, né, Jovens Unidos pelo Amanhã, que já tinha um trabalho, né, já tinha uma base, já tinha uma base, já tinha uma estrutura, né, porque eu costumo dizer que eu nasci dentro da igreja, o teatro nasceu dentro da igreja. Os melhores artistas, assim, eles saem de dentro da igreja. Então, Lampião, 92, de 92, 93, 94, 95, 96, até 97, 95 foi o primeiro ano estilizado. Certo. Então, até 96... Houve essa mudança. Houve a mudança, veio a categoria estilizada. Aí, Costa Filho teve uma importante participação aqui na cultura tangará. Grande. Nós aprendemos muito com Costa Filho. Jair, estamos próximos do 22º Festival de Quadrilhas de Tangará, né? O Tangará Junino, como é conhecido. Eu quero que você nos conte quem foi o idealizador desse projeto, né? E qual a importância cultural do Festival de Quadrilhas do município de Tangará para o município. Na época, em 97, João Fernandes, ele se dedicou à vida dele, né, de corpo e alma, porque ele amava a cultura. E ele fez toda essa pesquisa, né, para poder dar início ao festival. Porque então a ideia do festival foi de João Honório? Do João Honório, né, a questão da disputa regional, né, de todo o estado do Rio Grande do Norte. Vinha outras quadrilhas? Vim para cá para disputar e ganhar a premiação. Pessoal, estamos aqui com o jovem Leonardo. Ele que é um autodidata e vem produzindo os desenhos altamente realistas, né? Qual foi seu primeiro desenho? O meu primeiro desenho foi mangá. Comecei aos 10 anos e vim conhecer a arte realista há pouco tempo. A gente observa que o seu trabalho é muito bem feito, né? Muito bem aprimorado, né? Qual a grande dificuldade que você encontra para produzir um desenho de um rosto? É encontrar a tonalidade do rosto, a parte do olho, boca, que é muito detalhada, e sem falar no cabelo, que é muito complicado de se fazer. Quanto tempo você levou para completar esse trabalho? Eu levei em torno de uma semana para produzir esse desenho, porque eu trabalho durante o dia e estudo à noite, então só tenho um tempinho depois das aulas. Leonardo, você utiliza da sua arte como forma de ganhar algum dinheiro, como uma renda assim, complementar para a sua família? No momento não, Robson, porque estou começando agora na arte do realismo e pouquíssima gente conhece. Mas quem conhecer agora e se interessar, quiser deixar alguma encomenda, eu aceito fazer. O que é que as pessoas acham quando vê seu trabalho pronto? O pessoal se encanta muito pela arte do realismo e por ser feito alguns lápis grafite, chama muita atenção, porque o realismo é uma perfeição total. A capoeira ou capoeiragem é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular, música e dança. E aqui em Tangará, essa cultura está muito bem representada pelo grupo Cordão de Ouro, coordenado pelo mestre Damião Fumaça, com quem vamos conversar agora. A capoeira originou-se no Brasil, é uma capoeira afrodescendente, ela foi criada na senzala, no tempo da escravidão, trazida pelos negros africanos. Ela usa uma corda, o mestre geralmente é cordão branco, o aluno é cordão verde, a primeira corda é verde, segunda verde e amarelo, terceira amarelo, quarta azul e amarelo, quinta é instrutor. E essa cultura veio passando e até hoje é utilizada por vocês? Foi passando de geração em geração e deu continuidade, né? No Brasil e fora do Brasil, em vários países. Aqui eu sou supervisionado pelo um mestre geral, que é o mestre Irani. Ele representa a região Nordeste inteira e eu na cidade de Tangará, Santa Cruz, Currais Novos, Sítio Novo, eu represento pelo grupo Cordão de Ouro, que coordenado pelo aqui é o mestre Irani. E no Brasil e no mundo é o mestre Suassuna, o presidente do grupo Cordão de Ouro. E através disso, do trabalho que eles fizeram, eu dei continuidade em 2003 e comecei a dar aula voluntária aqui na praça e até hoje faço esse trabalho voluntário com crianças, para tirar crianças da rua, crianças das drogas e incentivar aquele jovem que não tem condições financeiras para vir treinar de graça. Escuta, meu amigo, hoje eu vou te falar, mas é de coração, pois não posso mais guardar. Eu viajo pelo mundo, a capoeira me levou atrás de tudo
Esta música é de repertório do Carlos Almeida. Baixada Velha, como vai você? Faz muito tempo que não vou aí. Os meus amigos que aí ficou, tenho saudade, mas não posso ver. Minha cabeça anda perturbada, mas o meu pensamento não sai da Baixada, não. Tempo velho que não volta mais. Baixada Velha, eu sei que estás em paz. A casa velha que eu mais gostava, o meu amor eu sempre encontrava. Eu sem juízo, ela doida demais, mas muito louca e eu demais. Baixada Velha, como vai você? Eu não sei, faz muito tempo que não vou aí. Eu não sei, Baixada Velha, como vai você? Eu não sei. Tempo velho que não volta mais. Baixada Velha, eu sei que estás em paz. A casa velha que eu mais gostava, o meu amor eu sempre encontrava. Eu sem juízo, ela doida demais, mas muito louca e eu demais. Baixada Velha, como vai você? Eu não sei, faz muito tempo que não vou aí. Eu não sei, Baixada Velha, como vai você?